Olá, seja muito bem-vindo, caro irmão, cara irmã. Estamos na quarta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. É uma grande alegria estarmos juntos para poder celebrarmos a Palavra de Deus. Hoje, refletindo o Evangelho de Lucas, continuando no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, hoje os versículos de 12 a 19. Nós estamos vendo aí nessa sequência dessa semana que Jesus começou lá com a obra da viúva, depois passou por aquele momento do templo onde Jesus falava para não ter medo, e hoje nós vamos refletir sobre essa parte onde Jesus fala das perseguições e tal. Vamos pedir a graça do Espírito Santo que venha sobre nós, para que a gente possa compreender com o coração esta palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa de meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei firmes o propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Hoje o Senhor vem nos falar sobre esses momentos, E nós já vemos até alguns acontecendo aí ao longo da nossa atualidade. Pessoas que estão sendo perseguidas, pessoas que professam o nome do Senhor sendo ridicularizado e assim por diante. Nós precisamos ficar, como Jesus disse, ficar aí tranquilo, ficar aí calmos. Precisamos não nos deixar abalar nem abater por essas situações, por essas dificuldades. O Senhor sempre nos convida. Oh, meu Deus. O Senhor sempre nos convida a viver esse momento. Por isso que ontem nós falávamos dessa entrega, falávamos dessa necessidade de um caminho consciente junto com Deus. Deus quer que nós entreguemos a nossa vida, assim como aquela viúva de segunda-feira que entregou tudo que tinha, que nós, com toda os nossos dons, tudo aquilo que Ele nos deu, que nós ofertemos inteiramente a nossa vida. Porque isso é um caminho pedagógico que Jesus faz. À medida em que nós aumentamos a nossa confiança no Senhor, à medida em que nós nos fortalecemos nessa confiança, nenhuma desses eventos do fim dos tempos, morte, de guerra, nada vai nos abalar, nada vai nos, digamos assim, tirar a paz. Por quê? Porque a nossa certeza está naquele que nos criou. A nossa certeza, a nossa convicção de que tudo vai dar certo é porque nós sabemos que o Pai, que o Filho, que o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. É por isso que precisamos permitir ou deixar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, porque Ele vai saber conduzir para o momento certo, para o lugar certo. Então, que você possa ir
preparar o seu coração através da oração, através, né, dos exercícios espirituais, no sentido de que você possa entender e que você possa se sentir amado, né, se sentir acolhido por Deus Pai, o Pai das misericórdias, por seu Filho Jesus, pela força do Espírito Santo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos faz verdadeiramente conhecer o verdadeiro projeto de Deus para a nossa vida. Que você possa nessa semana ser abençoado, ser inundado por esta graça, né, do Espírito Santo na sua vida, para que você possa, com Ele e pedagogicamente, que Ele é o nosso pedagogo por excelência, possa ir trilhando esse caminho de confiança em Deus e de autoconfiança, para que você possa vencer os seus desafios, os desafios da vida, o desafio que aparece, né, na sua família, com seus filhos, com seus netos, né? Ou seja qual for o desafio que você estiver enfrentando, meu irmão, saiba que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, né, está com você. Basta que você permita que Ele tome a direção. Então, segure o volante da sua vida e deixe que Deus te conduza. Eu sei que talvez falando assim não seja, parece simples, mas não é. É um exercício de fé, né? E aí que entra a fé, ou seja, a fé é essa capacidade de nos entregar, nos envolver em algo que nós não vemos. Nós não vemos a Deus, mas nós sabemos que Ele está no meio de nós. Ele está dentro de nós, porque São Paulo já diz, nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. Então, que você tenha uma boa semana, que o Espírito Santo te conduza e te ilumina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.